Noite, cisnes. Boa noite. Tô muito feliz de estar aqui outra vez, né? Depois de não ter vindo semana passada, mas foi por uma boa causa. O encontro de guitarras foi muito divertido, né? Na escola que eu tô tendo essa oportunidade de, como é que eu posso dizer, ver todos os instrumentos de pertinho, então é uma delícia ver o pessoal tocando, inclusive minhas primas, né? Eu sei o quanto, assim, foi sonho de infância elas estarem ali e a Amandinha se apresentou na sexta, então foi muito divertido. Tô gostando bastante também de ajudar o pessoal na escola, então foi por um bom motivo que eu não estava online, né? Não deu para fazer a live, mas hoje seguimos. Então, para todos que estão aqui, fica até o final que eu tenho uma novidade para contar, né? Surpresa. E aí eu escolhi o labirinto, né? Vou falar um pouco sobre o assunto, porque como é que eu posso dizer? Eu senti a necessidade de fazer a minha própria curadoria de conteúdos, né? Não sei se vocês usam o chat GPT, né? Vocês acabam usando, ele ajuda bastante. Tem ajudado muito com essa questão de produzir conteúdos, de dar ideias e tal. Mas na questão de recomendação eu achei ele péssimo, péssimo, sabe? Então eu tive que fazer a minha própria curadoria e realmente escolher mídias, né? Filmes, séries, livros e afins que falassem sobre autoestima da maneira que eu quero passar aqui, né? Da maneira que eu quero transmitir. E então eu já falei sobre o meu casamento feliz, que eu não tinha me dado conta que, nossa, era super sobre autoestima. E eu coloquei na minha lista O Labirinto, porque ele é um dos meus, quer dizer, ele é meu filme preferido, né? Então eu vou contar pra vocês também um pouquinho de como que foi essa história. Meu pai sempre comentava sobre ele e ele lembrava da história, mas, né? E aí um belo dia, ainda era os tempos de locadora, eu era criança. Pra quem aí tem menos de 20 anos, né? Acho que se vocês já ouviram falar sobre as locadoras, era uma delícia alugar fita, e a fita era um trambolho, acho que desse tamanho, mais ou menos assim, e realmente tinha fita dentro, e a gente via no videocassete. Então, ele alugou a fita. E eu lembro que eu assisti ele umas 4 vezes antes de devolver. Eu fiquei super encantada com a história. Eu comi ele antes de devolver a fita. Então ele se tornou um dos meus filmes preferidos. E depois disso é aquela saga para achar na internet. De tanto ver ele, eu não consigo. Boa noite, Nath. Que bom que você chegou. Achei que você ia demorar mais. De tanto ver ele, eu não consigo assistir a segunda versão da dublagem. Né? Eu percebi que isso acontece com algumas mídias. E eu tenho um ódio porque geralmente você não acha a dublagem mais antiga, que seria essa primeira dublagem do VHS. Porque o que acontece é o seguinte, além deles, às vezes, obviamente, trocarem o elenco, eles traduzem novamente o roteiro. Então é muito ruim de escutar. É muito ruim, porque você acostuma com aquelas palavras, você acostuma com as vozes, e aí a hora que você vai ouvir parece que o negócio tá errado na tua cabeça. Então eu não gosto. Se eu não me engano, tem ele no HBO. Tinha ele na Netflix, a Netflix fica fazendo esse rodízio de filmes, né? Mas, por via das dúvidas, eu tenho ele com a dublagem original no meu computador. E no HD, né? Por precauções. Então, conforme eu vou contando a história dele, vou contar com spoiler. Lembrei da dublagem nova do MK que você odeia e nem assiste. Não assisto. Com ele acontece a mesma coisa, com os dois. Mortal Kombat de 95. Se tá nos streamings, geralmente ela tá com a versão remasterizada. Aí eu vou lá, eu coloco o áudio original em inglês e coloco eles dublado. Então os dois eu já assisti dublado. Dublado não, perdão, legendado. Porque eu não consigo, não vai. Justamente essa sensação de que o negócio tá errado na sua cabeça, muito ruim. Então, conforme eu vou contando um pouco eu vou contar a história dele, então com spoilers. Se vocês não viram, sinto muito. Mas é assim,
Ele tem esse ar de filme infantil, mas era bem esses filmes assim, que realmente tem toda aquela mensagem por trás. E eu gosto muito disso. Eu também trouxe aqui, ó, o livro da Dark Side. Ele é igualzinho o livro que a Sarah tem, vou chegar nesse ponto, mas ele é maravilhoso. Quando eu vi o lançamento, falei, meu Deus. Aí ele vem com marca-página, ó, os dois no baile, maravilhoso. E aí ele tem os rascunhos do Jim Henson. Então, começando. O Labirinto, aqui no Brasil é Labirinto, a Magia do Tempo, né? Não precisa ser infantil pelos teasers do SBT. Ah, eu já vou chegar no ponto, calma. É um filme infantil. Não vi qual que é a classificação dele, mas provavelmente deve ser livre. Não tem nada de absurdo. Ele é um filme de 1986. E o idealizador foi o Jim Henson. O Jim Henson, ele é famoso pelos bonecos. Ele fez os Muppets. Tem aquele filme O Cristal Encantado, que é mais ou menos dessa época. O Cristal Encantado também não parece pra criança, porque os bichinhos é feio. Tem uns bichinhos feios no labirinto também. Que estranho pra mim aqui, não consigo ver você. Só vejo sua cabeça. Ué, como assim? Ajeitou aí pra você? Pra mim tá normal, eu tô me vendo até o busto. Mas enfim, voltando. O Jim Henson criou os Muppets, o Cristal Encantado. Você, Nath, que gosta da família Dinossauro, tem a mão dele nos bonecos também. O Yoda, da primeira trilogia do Star Wars, que era um boneco. Então, tipo assim, alguns, como o Yoda, são tão bem feitos que você não percebe que são bonecos, né? O do Labirinto não, que o do Labirinto, do Cristal Encantado são filmes de fantasia, você já, né? Mas o Yoda, por exemplo, é impecável. E aí veio o Labirinto. Então, os únicos personagens... Vou mostrar de novo, ó. Aí tem o marca-página que veio com ele, que é os dois no baile. Eu acho as letras dele um pouquinho pequena, mas... Eu até separei aqui uma citação pra vocês depois. No Labirinto, os únicos personagens humanos vão ser a Sarah, que é a nossa protagonista, que tem uns 15, 16 anos mais ou menos. O Jared, que é o rei dos duendes. A madrasta, o pai dela e o irmãozinho dela, que é um bebê, o Toby. O resto, os personagens são todos bonecos. E eu acho que essa questão de não parecer... Tem livro de tudo quanto é filme. Esse aqui, por exemplo, acho que foi uma comemoração de eu não sei quantos anos ele fez. E aí saiu aquela caralhada de coisa. Mas tinha tanta coisa e eu queria tudo. E tem coisa que não vem pra cá pro Brasil, né? Mas aí a Dark Side traduziu ele. Graças a Deus. E a questão dos bonecos, acho que principalmente os bonecos dos duendes que são feios. São feios mesmo, são horrorosos. Então dá esse medo, né? As minhas primas até comentam que ficam... Principalmente quando eu era criança, eu ficava meio assim, né? Por isso que também deve ter traumatizado criancinhas. Ai, meu Deus, não aguento. Então, começando. A Sarah ali é uma adolescente de 15, 16 anos. E ela começa o filme, ela tá com um livro assim, só que ele é aquelas capas molinhas, é igualzinho. O vermelho, os desenhos, tá escrito Labirinto. E é uma peça. Ela gosta muito de teatro, né? Então é uma peça e ela tá ali encenando. Não é à toa que eu coloquei o arquinho, porque ela tá com um vestido por cima da roupa, tá com uma coroa de flores e ela tá num parque encenando. E aí começa a chover, ela vê o horário, ela lembra que o pai e a madrasta iam sair e ela tinha que ficar com o irmãozinho dela. O Toby é meio irmão dela. E aí ela sai correndo pra casa e a hora que ela chega, a madrasta já tá irritada com ela, né? Porque passou do horário. E aí a madrasta fala assim pro pai dela, ela vive me tratando como se eu fosse uma madrasta má dos contos de fada.
E aí a gente, no primeiro momento, acha que é isso mesmo, só que, lendo o livro, a gente descobre que ela tem mãe. No filme não parece, parece que, tipo assim, aconteceu alguma coisa, por isso dá a entender que ela é tão revoltada. Só que no quarto dela tem um espelho e tem um monte de recorte de revista. Aí você pensa, coisa de adolescente, quem que não fez isso, né? Só que aí, lendo o livro, os recortes é a mãe dela. A mãe dela é atriz. Ou seja, a mãe dela separou do pai, preferiu, provavelmente, num ano como esse, eu acho que não era tão comum a guarda ficar com pais, né? Era mais comum a guarda ir direto pra mãe. Só que a guarda dela tá com o pai, porque a mãe preferiu dar preferência para a carreira de atriz. Então isso explica um pouco da revolta da Sarah, né? Ela fica muito nessa questão de, como é que eu posso dizer, ela quer ser igual à mãe. Ela vê o pai e a madrasta como fracassados e o que ela almeja é aquela vida glamurosa da mãe. E isso não é verdade. E aí o padrasto e a madrasta, o pai e a madrasta saem e ela fica tomando conta do bebê. E aí ela tá no quarto dela, o quarto dela é cheio de coisas assim, muito bichinho, muita coisinha, sabe? Você percebe que sim, ela é como é que eu posso dizer, uma filha amada, né? Tem uma boa condição, tem, como é que eu posso dizer, tem tudo que quer. E eu acho que tem duas interpretações pro filme, né? Uma seria literal, que depois eu vou contar o que aconteceu, seria literal, ela realmente passou por tudo aquilo. Ou dá a entender também que foi muita fantasia, porque muita das coisas dos personagens, inclusive o próprio Jared, que tem dentro do labirinto, ela tem no quarto dela. Então são brinquedos, são pelúcias, são jogos. Então fica essa interpretação. Eu gosto mais de levar pro lado da fantasia, obviamente. E aí ela tá lá no quarto, ela vê que tá faltando um bichinho de pelúcia. E aí ela sai correndo, voando pro quarto do irmão, pistola, toda brava. E não é que ela briga com ele, mas ela fala, ai, tudo é pra você, você é um mimado, eu não suporto você, porque não sei o que, descontando tudo na coitada da criança que não tinha nem idade pra entender. Ele é muito novinho, né? Ele já para em pé, já fica sentado, mas tipo assim, não é essas crianças que falam e tal. E aí ela começa a contar uma história pra ele. Ela começa assim, ai, porque um belo dia o rei do Duende se apaixonou por uma garota que era feita de escrava pela sua madrasta e tinha um irmão insuportável. E aí a garota não sabia que podia realizar, né, um desejo. E ela fala, né, rei do Duende gostaria que levasse essa criança. E aí aparecem os duendes no quarto, eles ficam só esperando. Eles estão, tipo assim, embaixo da cama, tudo escondido. Essa cena com certeza traumatizou criancinhas na infância. Por isso que você deve ter falado que ele não parecia um filme infantil. E aí ela enrola, e aí ela fala as palavras certas. Ela fala, eu gostaria que levassem você agora. E ele para de chorar. Ela tá saindo, tá desligando a luz, ele para de chorar. E ela fica com aquela cara, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu, né? E ela vai tentar acender a luz não acende. E ela começa a ver aquele monte de sombra pelo quarto, desesperada. Até que o Rei Duende aparece pela janela, né? Tipo aquelas sacadas. E o Rei Duende é o David Bowie. Então, na época, ó, eu não conhecia, mas meu pai comentava que ele sempre, tipo assim, ele é excêntrico, né? Ele se vestia quase que daquela maneira pros shows. Óbvio que não exatamente daquela maneira, né? O Rei Duende é um personagem, ele tá caracterizado, tudo. Mas depois que eu vim conhecer ele, as músicas, tudo, e eu tinha realmente esse apego por causa do labirinto. Não é à toa que quando ele faleceu eu fiquei triste. Fiquei na bad. Mas aí ele aparece pra ela e fala, tipo assim, não era isso que você queria, eu fiz o que você quis. E ela desesperada, não, pelo amor de Deus, é meu irmão, eu não posso deixar ele ir. E aí ele fala assim pra ela, tudo bem, eu te devolvo ele. Mas você vai ter que atravessar o labirinto, chegar no castelo dos duendes no meio do labirinto, e tudo isso em 12 horas, né? No relógio ali tá 13. Minha amiga ama o David Bowie, a cosplay. Eu acho que eu já vi alguma coisa dela. Eu acho que não. Eu vi ela vestida de Boy George. Eu gosto da Karma Camaleão dele. Mas o David Bowie eu não lembro se eu vi.
Mas, tem toda essa estética. Ele também foi, tipo assim, um marco importante na cultura pop, né? E aí entra pra lista dele o labirinto. E aí ela concorda em atravessar um labirinto. E no começo realmente parece um labirinto, com as paredes e tal. Só que conforme ela vai andando, tipo assim, tem mundos dentro de mundos no lugar. É realmente um lugar bem fantasioso. E ela faz amizade com 3 personagens. O Hoggle, que é um anão, ele aparece logo ali no começo do labirinto e fala, tipo assim, você não vai conseguir atravessar nunca, é impossível atravessar o labirinto. O Ludo, que parece a Fera, da Bela e a Fera, ele é bem grandão, só que ele, tipo assim, acho que é um dos personagens mais gentis. E o Senhor Didymos, ele parece uma raposinha, e aí ele anda montado num cachorro, Sheepdog, é a Priscila da TV Colosso. Não é à toa que o cachorro dela é dessa raça, e aí no labirinto o Senhor Didymos anda em um. Então você fica nessa dúvida. Então, com a ajuda deles, ela vai atravessar o labirinto. E tem muitas situações, né, que ela é assim, realmente, no começo ela é muito mimada. Ela é muito, as coisas têm que ser do meu jeito. Porque meu pai e a minha madrasta são horríveis. E não é a verdade. E aí, durante essa jornada no labirinto, ela tem que realmente enfrentar desafios. Não é à toa que o Hoggle começa a ajudar ela, só que todos ali são servos do Jared, tecnicamente, né? Todos têm que servir a ele. E aí o Jared encontra ela de novo, em certo momento. E aí ela fala, tipo assim, tá sendo muito fácil atravessar o labirinto. E ele fala, tá sendo fácil, ele vai lá e acho que tira 1 hora dela. E aí ela, mas não é justo. Então você percebe o quanto ela é mimada. Só que também como toda essa jornada vai ajudando ela. Então, os pontos mais que eu considero mais importantes, né? Sem dúvida, o baile. Ai, o baile é maravilhoso. Nos Estados Unidos eles fazem baile, o pessoal vai de cosplay. É muito lindo, mas o baile também, assim, é um sonho, né? Ele ameaça o Hoggle. Ele fala, se você continuar ajudando ela, você vai se dar mal. E ele dá uma fruta pro Hoggle. E o Hoggle dá a fruta pra ela. E a fruta tava envenenada. Ela começa a delirar e aí ela sonha com o baile. E a música do baile é As the World Falls Down, né? E as músicas do filme também é o David Bowie que canta. Ai, são maravilhosas. A As the World Falls Down eu queria ter colocado na minha formatura pra entrar com o meu pai no baile. Só que por motivos de incompetência da comissão organizadora, eles não conseguiram colocar a música de ninguém. Enfim. E aí no baile, sei lá, parece que é os duendes, óbvio que são pessoas, né? Mas eles são, vixe, Branca de Neve, quase isso aí. Quase isso aí. Aqui fala que o Jim Henson gostava muito de contos de fada, de folclore. E aí os personagens do baile ficam sempre fazendo gracinhas. E ela encontra com ele, com o Jared. E aí eles acabam dançando, né? Não é à toa que essa cena aqui do marcador é do baile. Eles estão tudo com essas roupas mais de gala, né? Só que ela acorda. Ela acorda e ela tá num tipo de... parece um lixão. É um lugar cheio de tranqueira. E aí tem uma senhora no lixão que leva ela pro quarto dela. Isso aí também eu acho muito importante, porque a senhora fala assim... Ai, você não gosta disso? Olha aqui que bonito, é a sua boneca. Olha aqui, e a senhora começa a entulhar ela com as coisas. E aí ela fica pensando, ela acha o livro do labirinto. E aí a hora que ela chega na última parte, que era o que ela sempre enrolava pra decorar, ela lembra o que ela tava procurando. Aí ela fala, não, mas tudo isso é lixo. Então, tipo assim, ela já evoluiu no ponto de entender que todos os bens materiais são irrelevantes. O que importava era a vida do irmão dela, né? O que importava era a família dela, o que importava era a jornada que ela estava fazendo. Então ela fala, tudo isso é lixo, e o quarto começa a desmoronar. Só que aí os amigos dela já estavam procurando por ela, né? E aí eles conseguem salvar ela, e depois disso eles chegam finalmente na cidade dos duendes.
E aí rola uma guerra que é muito engraçadinha. E ela chega no castelo. Ela chega no castelo, os duendes já tinham saído tudo pra fora por causa da guerra. E ela encontra o Jared na... As escadas parecem um quadro famoso. Eu acho que é xilogravura o nome daquilo ali. Que tem as escadas, tipo assim, em todas as direções. É bem maluca aquela cena. Então o filme tem essa cena. E aí ele canta mais uma música e ele tá lá desfilando pelas escadas. Ela vê o Toby e ela tá correndo atrás dele. Porque, né, com medo dele se machucar. E aí a gente chega finalmente no confronto final entre os dois, que também é muito bom. Eu achando já que eles eram um casal por causa do... Então, eu tenho que comentar isso também. Porque assim, quando a gente é criança e besta, tanto faz um velho daquele apaixonado por uma adolescente. Só que depois que você cresce, você fica... Mas que parada errada é essa? Mas eu não falo nada, porque se fosse eu, se aparecesse o Rei Duende aqui pra mim, né? Larga tudo, me ama. Como é que ele fala pra ela, né? Justamente nesse confronto final. Tenha medo de mim, me ame, me obedeça e eu serei seu escravo. Mamãe, que depressa, largava tudo, fica tudo aqui, não quero nem saber, vou virar a rainha dos duendes, tô nem aí. Mas, infelizmente, a vida não é assim, não é uma fantasia. E justamente, ele fala isso pra ela, né? Tenha medo de mim, me obedeça, me ame e eu serei seu escravo. E ela lembra do livro. E o que ela fala pra ele? Você não tem poder sobre mim. Então, por mais que ele fala, né, também que ele manipulou o tempo, que ele reorganizou as leis do universo por ela, por mais que ele tenha todo esse poder, ele não tem poder sobre a vontade dela. Ele não tem poder sobre o livre-arbítrio dela. E é isso que é muito importante, é isso que é muito significativo. Porque acho que também faz sentido assim. Por mais que ela se sentisse insatisfeita com a vida dela, nada tinha poder sobre ela além dela mesma. Eu não sabia que ela tinha 16, nem parecia. Olha, tem um filme da Jennifer Connelly. Não é o Curtindo a Vida Doidado. Eu não lembro. Ela parece mais velha. Não é à toa que acho que a personagem tem esse ar mais sexy, vamos dizer assim. Mas agora a Sarah, ela tem esse ar totalmente inocente. Não é à toa que eu tô de branco aqui, coloquei as coisinhas. Porque a Sarah realmente tem essa cara mais de menina, né? Então, depois que a gente cresce, você fica... Óbvio que não tinha como eles serem um casal, né? Por mais que a nossa cabeça infantil... Eu acho que eu mostrei ele pra Mônica. A Mônica ficou com aquela cara, como assim eles não ficam juntos no final? Falei, o que você tava esperando, querida? Mas tem uma continuação dele em mangá. E aí no mangá, obviamente, passa-se o tempo, ela tá com 20 e poucos anos. E aí ele aparece pro Toby. Ele precisava do Toby pra ajudar ele com alguma coisa. E aí tem todo um desenrolar, só que não contaram o final, não deram spoiler do final. Então eu não sei, o mangá também não tem tradução pro Brasil, eu acho. Ou até onde eu vi não tinha, eu tenho que procurar de novo. Mas eu queria muito saber o que acontece, e assim a gente fica imaginando que depois que ela cresceu, ele apareceu de novo, né? Por que não? E então ela fala, você não tem poder sobre mim. E aí ela acorda na sala de casa, batendo o relógio meia-noite. Ou seja, o tempo que ela ficou no labirinto e o tempo que ela ficou em casa não bate, né? Dissociou. E aí ela sai correndo pro quarto do menino e aí o menino tava lá. Poxa, eu shippei. Isso é porque você nem assistiu, assiste. Assiste que você vai entender do que eu tô falando. Meus crushes eram velhos também. Pois é. Acontece. Eu não falo nada, porque depois do Liu Kang, né, de 95, é crush em asiático, é crush em cabelo, em crush em homem mais velho que eu. Fazer o quê? Paciência. Mas é bem o que eu falo, todas essas coisinhas que a gente absorve na infância, né? Então a gente, tipo assim, óbvio, a gente dá risada, só que a gente sabe que é só
uma percepção infantil, né? A realidade não precisa ser dessa maneira. E aí ela encontra o Toby no berço e ele tá bem. E aí ela deixa ele dormindo e vai pro quarto dela. E ela tá sentada na frente do espelho e aparecem os amigos dela no espelho. E acho que o Sr. Didymos fala pra ela, mas se você precisar de nós, né? Ela fala, mas eu vou ter que me despedir, vocês vão embora. E ele fala, mas se você precisar de nós... Ela, mas eu preciso de todos vocês. E aí eles aparecem no quarto dela. Não só eles, como outros personagens que estavam ali durante o labirinto. Inclusive os bichinhos que tentaram matar ela também, né? Mas enfim. E aí eles aparecem todos ali no quarto e tal. E o Jared, ele é uma coruja. Obviamente ela tem outro nome, mas eu conheço por... Eu acho que eles falam cara de lua. Ela tem aquele rosto, ela é branca, ele tem o rosto redondinho. Então ela aparece no começo do filme, quando ela tá no parque encenando o labirinto. E aí ele tá na árvore, ele tá na frente do quarto dela. E aí tá ela com os outros personagens fazendo a maior festa e ele sai. Estavam só seguindo ordens. Pois é. Todos ali só obedecem ele porque realmente ele tem poder pra fazer e acontecer. Então, a jornada da... E aquele bicho com olhos na mão. Ô, Natasha, eu acho que você tá confundindo os filmes. Não é o Labirinto do Fauno. Assim, são dois filmes marcantes com labirinto no nome. Mas o Labirinto do Fauno é outro filme. E eu também não sei porque... Bom, eu assisti ele uma vez só, eu não lembro muito da história. E também eu acho que tem essa confusão de se a menina tá na realidade ou não. Mas o Labirinto do Fauno, ele assim, é bem mais sombrio. Não só os personagens, mas acho que o contexto também, porque tem a ver com guerra, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas a jornada da heroína da Sarah é realmente assim, perfeita. Ela é uma escolhida em todos os termos, né? Porque ela começa o filme de uma maneira, começa toda mimada, enjoada, e aí ela passa por essa jornada transformadora e termina o filme transformada, né? Termina o filme realmente sendo uma heroína. Então, pra mim, ele é perfeito só por isso, né? Eu não sei se eu comentei com vocês aqui, mas eu realmente tenho queda pela jornada do herói. Eu acho que os filmes pecam muito em não trabalhar mais isso, porque tem como trabalhar de outras maneiras. E aí eles falam, a jornada do herói, o feminismo e tal, não sei o quê. A Sarah faz uma jornada perfeitamente, sem problemas nenhum, né? Não tem essa questão de ser homem ou mulher. As mulheres também, né, saem de ponto A para ir para ponto B. Isso que o pessoal se perde muito hoje em dia. São dois, não sabia. Era isso que eu tinha medo. Porque o Labirinto do Fauno, ele é bem mais pesado, né? O contexto dele é mais sombrio. Ele é do Guilherme Del Toro, né? O diretor. Então eu pelo menos consigo identificar os filmes dele só com o visual. Esses dias a gente assistiu, acho que foi o segundo filme do Blade. Meu pai tava assistindo comigo. Porque são filmes assim, que às vezes eu peguei pedaços e não lembro. Então ele fala, você já assistiu? Mais ou menos. Aí a gente vai e assiste. E acho que ele é o diretor do segundo filme do Blade. Eu falei, dá pra perceber pela fotografia do filme que foi ele que dirigiu. Então ele tem esse quê mais sombrio, né? Então realmente o Labirinto do Fauno, também para crianças, pode ser que dê esse medo. Vou assistir. Assiste e depois você me conta. Até porque é meu filme preferido, eu recomendo ele pra todo mundo. Esses dias eu recomendei pra um amigo meu que tem HBO e ele gostou bastante. Então, o Luke tá deitado em cima do meu livro. Então, o que a Sarah tem a ver com a autoestima, né? É realmente essa questão do reconhecimento. Dela reconhecer que ela estava no controle da própria vida, de que ela não estava alheia às circunstâncias, de que o mundo não estava contra ela, de que ela precisava mudar, ela precisava fazer essa jornada interna, né? Descobrir essa força interior para aí sim poder mudar o mundo dela. Não é à toa que no final ela tá bem
mais empática com o irmãozinho. Ela deixa o ursinho com ele. Porque ela entendeu que todos os bens materiais que ela tinha era exatamente o que eu falei, era só lixo, né? Não importava diante da família dela, diante dela mesma. E eu fico muito feliz de poder analisar todos esses filmes, não só os filmes, né? Todas as mídias que eu gosto, com esse olhar mais da psicologia, né? E também gosto de trazer isso para vocês, de poder falar com vocês sobre essas coisas que eu gosto, né? E o Labirinto, sim, ficou muito marcado pra mim. Eu amo demais ele. Se eu pudesse, eu colecionava tudo. Eu acho que tem os Funkos. Tava aí uma boa ideia pra mim pôr na minha lista, os dois. Um filme que mostra transformação, evolução incrível. Exatamente. Você vê, você acredita. É isso que eles não fazem mais. Você realmente acredita que o personagem mudou. Você vê a transformação dele, né? E justamente para melhor. Eu acho que esse é o melhor tipo de filme que inspira a gente a ser melhor, né? E não sei mais o que eu ia falar. Você tem alguma pergunta, amiga? Alguém tem alguma pergunta antes que eu fale mais? Mas eu simplesmente amo ele é meu filme preferido. Uma vez falaram pra mim assim: ai, mas você é muito nova pra gostar desse filme. Sabe? Como se a gente, sei lá, não pudesse procurar, não pudesse ver. Óbvio que a gente tem apeguinho com coisas que a gente vê na infância, né? Mas nada impede de, sei lá, um filme que vai lançar semana que vem se tornar meu favorito e por aí vai. Quantas vezes você acha que assistiu? Nossa, amiga, é difícil, hein? É difícil, porque pra mim já ter. Pra mim, de saca dublagem, eu tive que ter visto muitas vezes. Igual Mortal Kombat, por exemplo. Mas com certeza mais de 10. Pra mim ter, assim, decorado um pouco as falas também. Você sabe o que vai acontecer no filme de trás pra frente. Mas o que teria de mais pra aparecer fora da sua idade? Também não sei, né? A pessoa falou como se eu não pudesse consumir, entendeu? Como se, igual, tava ali na locadora, como se não tivesse pegado, assistido e gostado. Enfim, né? Fazer o quê? Tem gente que é quadrada. Você não pode gostar de nada que eu com Piratas do Caribe 3. Pois é, desse jeito. Mas com certeza eu já vi ele mais de 10 vezes. Ele é meu filme de conforto. Então ele, assim, sempre que eu posso, eu tô assistindo. Aliás, tenho que ver ele. Eu aproveitar a final do ano e vou rever uns filmes assim na sala, com pipoca, com comidinha, que eu acho que eu estou merecendo. Mas realmente fica a minha dica pra vocês, né? Aqui no Brasil, como eu falei, ele tá em Labirinto, a Magia do Tempo. Mas também se vocês procurarem por O Labirinto, ele também aparece, né? E aí tem o Labirinto do Fauno. Mas assim, o ano é diferente, o diretor é diferente, então dá pra não confundir tanto assim. Filme conforto é tudo. Pois é, adoro. E também eu recomendo o livro da Dark Side. Ele é a novelização do roteiro, né? Tem algumas coisinhas que são diferentes, mas no geral ele é igualzinho. E eu separei uma citação aqui do próprio Jim Henson, né? Que aí fala um pouco de como que ele construiu o filme e tal. Eu já tava quase indo ver o do Fauno, achando que era ele. Não, amiga. Pode ficar tranquilo. Esse aqui, os bonequinhos até dá medo, mas como você é adulto, eu acredito que você não vai ficar com medo. Mas agora, pra traumatizar a criancinha, ele é bom. Então, pra sua sobrinha, por exemplo, só quando ela tiver um pouquinho mais de idade. Então, o livro também conta um pouco de como eles construíram o filme, de onde que saiu a ideia. Tem até o rascunho original do Jim Henson, os desenhos. E aí ele fala assim: afinal, a vida é uma espécie de labirinto, com todas as suas voltas e reviravoltas, seus caminhos retos e seus ocasionais becos sem saída.
Então, como a gente lida com o labirinto da vida, né? É realmente buscando essa força interna, essa força transformadora e, aqui no meu caso, elevando a nossa autoestima, né? Sabendo bem os nossos valores, sabendo bem o nosso centro e também com essa disposição para aprender, né? Para caminhar nessa jornada incrível que é a nossa vida. E o que eu tava para falar para vocês também é que dia 12 agora eu vou estar na reunião Confia-se. Vai ser às 9 horas, que eu saio do serviço um pouquinho tarde, justamente para falar sobre autoestima, sobre segurança, sobre autoconfiança. É o Tuque. Ele tá lá na janela agora. Ah, mas sempre aparece um bicho aqui no fundo. Tem uma pata aqui, ó. Cadê a pata? Aqui, da Leia. Então, para falar sobre autoestima, sobre autoconfiança. E eu espero vocês. É um evento gratuito, tá? Está sendo patrocinado pelos meus próprios recursos. Ela vai ser feita pelo Google Meet. Então, só precisa ter uma conta do Gmail para acessar. E eu já tô colocando o pessoal na lista VIP. Justamente porque eu vou mandar o link lá. Então, ela não vai ser realizada no Instagram. Se vocês querem ter acesso, querem ver o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, vou dar um passo a passo sobre a confiança, né, para ajudar a melhorar a confiança. Vai ser bem gostoso, né? Tô planejando que seja bem assim, intimista, como é as lives aqui com vocês. Já estou, sim, a Nath já tá na lista. Então, não percam, vai ser muito bom. Eu tô muito feliz de poder progredir nesse sentido na minha área, né? E eu conto com vocês lá. Deixa eu olhar o horário. Ainda tem uns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o filme ou sobre a reunião? Mas, bicho, tá os 5 aqui comigo. O Horus dorme com a minha mãe. Porque se ele e o Luke ficar junto, eles derrubam meu banheiro. Então não dá certo. Mas agora os 5 ficam aqui comigo. Eles estão tudo deitadinho, porque tá frio. Aí eles estão esparramados. Um pouquinho sobre o que vamos ver na reunião. Então, eu vou contar um pouco da minha história com autoestima, né? Porque eu decidi falar sobre esse assunto, né? Um pouquinho da minha história pessoal. Vou falar sobre... Como é que eu posso dizer? Vou passar a técnica de relaxamento, né? Voltada um pouquinho assim para meditação, para vocês acalmarem os ânimos, né? E aí vou falar sobre esse passo a passo para autoconfiança. E no final ainda teremos uma surpresa. Vamos ver o que é. Mas vai ter surpresa assim no final da reunião. Então eu espero vocês por lá. Tô precisando acalmar. Vou te passar umas técnicas de meditação, amiga. Eu sigo aquela página sobre budismo. E o rapaz fez um evento gratuito, né? E ele ensinou uma técnica boa, que é interessante, principalmente quando você tá muito agitado. O Clube dos 5. Pois é, o Clube dos 5. Só que aqui tem 3 fêmeas e 2 machos. Ai, meu Deus, mas eles são uma delícia. Ah, que bom que você tá feliz. Eu também tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Porque realmente, né, como eu falei, a vida é uma jornada e a gente de vez em quando tem que entrar nos desafios, né? Pra sair do lugar, a gente tem que se desafiar, tem que fazer coisas novas. Dá muito medo, a gente fica inseguro. No caso da baixa autoestima, rola esse medo do fracasso. Já, meu Deus, eu não posso errar. Mas isso não é verdade, né? Tudo é aprendizado. Com certeza, se eu quando eu for fazer uma segunda vez, já vai estar um pouquinho melhor e assim por diante. Verdade, a gente tem que se desafiar. Sim, sim, a gente tem que sempre lembrar que é dos erros que vem o aprendizado. Então, por mais que a gente se sinta mal, que a gente não queira lidar com isso, paciência, né? É dos erros que vai vir a experiência, que vai vir o aprendizado pra gente melhorar na próxima vez. E com tudo é assim.
né? A gente não pode levar tão a sério, porque foi bem o que eu falei isso em outra live. Um dia a gente teve que aprender a falar, a gente teve que aprender a andar, a gente teve que aprender a usar o banheiro. Então imagine só, coisas que hoje pra gente é tão simples, é tão básica, a gente teve que aprender primeiro. Então, por que com qualquer outra coisa que a gente se propõe na vida ia ser diferente, né? Mais alguma pergunta? O tempo tá friozinho hoje, tá bom pra dormir. Eu não vou acordar cedo amanhã, bem que eu podia ver ele hoje, né? Tô pensando nisso. O que você achou do figurino? Do figurino do filme? Ai, o do labirinto é assim, igual tem essa questão da Sarah com o vestido no começo, né? E ela realmente usa roupas claras. Por isso que eu falei pra você que você falou, ah, não parece que ela tem 16. Só que nesse filme ela tá muito, tipo assim, ela remete esse ar de inocência. Porque esse vestido que ela usa é claro, aí a roupa que ela tá por baixo é uma camisa e um coletinho, a camisa é branca. O vestido do baile é branco, não sei se você vai conseguir ver aí, mas ele é todo cintilante de branco. Aí a coisa mais linda essa roupa dela. As roupas do David Bowie, sem comentários, né? Não é à toa que a gente fez um trabalho na faculdade, era sobre psicologia do desenvolvimento. Então a gente tinha que escolher uma pessoa famosa e analisar a vida dela para ver para quais lados da teoria do desenvolvimento ele pendeu. E aí eu tava louca pra alguém, meu grupo escolheu David Bowie porque eu queria me vestir de Rei Duende. Eu já tava na fissura de arrumar uma camisa branca, um coletinho. Eu ia com uma legging e uma bota que a minha mãe tinha na época. A bota era marrom. E eu ia fazer a maquiagem, tudo. Só que acabou o quê? O grupo que eu tava não ficou com ele. E a minha turma atrasou um pouco. A minha turma foi a única que não fez esse trabalho. Então, tipo assim, a gente ficou muito chateado porque era um trabalho muito legal. O pessoal ia realmente a caráter. Teve a turma que fez Danny Frank, o pessoal se vestiu de soldado, que não posso falar o nome, e colocou o símbolo na manga. Então era um trabalho muito legal. E foi uma pena que a minha turma não conseguiu fazer. Porque a gente fala que psicólogo tem esse quê de artista, né? Então todo mundo tava pegando fogo pra fazer. E infelizmente não consegui me vestir de Rei Duende nessa oportunidade. Mas a roupa dele no baile também parecia casamento. Esse baile é, porque ela tá de branco. E você percebe que ela também, acho que é o único personagem que tá com uma roupa mais clara. Os outros é tipo assim, mesmo que as mulheres estejam com roupa clara, os cabelos são muito escuros, as máscaras são escuras. Então ela realmente tem esse ar de pureza, vamos dizer assim. A roupa dele no baile também maravilhosa. Essa parte de cima, não sei se chamaria terno, mas ela é azul, toda cravejada de pedra. Então é muito bonita essa roupa dele. Os outros personagens, como são bonecos, né, não trocam de roupa, mas os bonecos são bem feitos, né, pra tecnologia da época. Os bichinhos que correm atrás dela, eles parecem umas raposas. E eles desmontam. Então, quando você vai ver o making off, eram pessoas. E aí ela tava no fundo escuro e as pessoas estavam com roupa escura. E aí eles iam desmanchando os bonecos e você quase não vê. Eu acho que. Eu não sei se tem um pouquinho de CGI. Não sei se ele usou só efeito prático. Eu não me lembro. Mas essa questão das raposinhas você não fala que são pessoas. É realmente perfeito eles se desmontando ali. Então, realmente, eu acho ele bem feito nesse sentido. Os bonecos são impecáveis. Óbvio que eles têm esse ar de fantasia. Não é igual o Yoda, por exemplo, que interagindo com o Luke você não fala que é um boneco. Mas aqui, como eles têm esse ar de fantasias, óbvio, você sabe que são bonecos. Mas eu realmente gosto de filme de fantasia. Eu adoro conteúdo de fantasia no geral. Não é à toa que eu tô consumindo bastante esse drama, né? Pausa para respirar.
Mais alguma pergunta, gente? Senão acho que logo o Instagram me corta aqui. Mas realmente as roupas são muito. O pai dela e a mãe dela, sim, são normais. A mãe dela, sim, eu acho ela muito elegante. A mãe dela, não, perdão. A madrasta dela é uma mulher muito elegante. Né? Você percebe que ela realmente está arrumada para sair, né, na ocasião. E ela tem um cabelo assim meio curto, né? Ele tá escovado, feito um penteado ali. E assim, você percebe que são pessoas comuns, são pessoas normais, vamos dizer assim. Talvez por isso dessa insatisfação da Sarah com a vida dela no início do filme. Eu amei. Ah, que bom, eu fico feliz. Porque eu realmente estou gostando bastante de trazer esses conteúdos que eu gosto pra vocês. Então eu espero ainda falar sobre a Mulan, da Disney, que eu acho a jornada dela também muito interessante pra gente falar sobre autoestima. Tenho as férias da minha vida para falar sobre essa questão da valorização pessoal, né? E conforme eu for lembrando de outras mídias, eu vou anotando pra gente comentar aqui também. Porque, como eu disse no começo, eu acho que você não viu. Ai, nossa, Natasha, que soco no meu estômago. Como assim? Você nunca viu Mulan? Ai, eu indignada. Cara, você não teve infância. Sinceramente. Eu já vou marcar um dia aqui pra você vir aqui em casa pra gente assistir. Eu tenho a Disney, a gente assiste. Meu Deus do céu. Olha, até perdi o fio da meada. Do que eu tava falando? Do que eu tava falando? Nem Mulan, nem o Rei Leão. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Nem continua. Nem continua a lista. Pelo amor de Deus. É porque realmente, no meu caso, né? Meus pais sempre gostaram de assistir a filmes no geral, principalmente meu pai, né? E então, tipo assim, essa questão da locadora, a gente ia na locadora todo final de semana. E aí era meio que assim, cada um pegava um filme. Cada um escolhia uma coisa. Então eu sempre tava rodando ali na área infantil. Então os filmes da Disney eu assistia muito. Óbvio que eu tenho os meus preferidos, né? Dos filmes clássicos, assim, das princesas e tal. Acho que eu gosto de todas. As minhas preferidas são a Bela e a Mulan. Mas, assim, os filmes da Disney, nossa, assistia um atrás do outro. Que você gosta de trazer esses temas. Isso. Obrigada. Eu tinha falado no começo da live que o chat GPT é péssimo para indicação. Então eu tenho que fazer a minha própria curadoria de conteúdo. Eu que tenho que lembrar, né, as coisas que eu assisti que são realmente interessantes e relevantes para mim vir falar aqui com as mulheres, né? Para mim trazer os temas que eu quero trazer e excluir os temas que eu não vejo relevância. Então é isso que acontece, por isso que eu estou gostando de trazer esses temas para vocês. Como eu já falei do meu casamento feliz, hoje eu falei do labirinto. Vamos ver a próxima live, se vai ser sobre alguma mídia ou se eu vou falar sobre um assunto específico, como eu fiz sobre a autoestima na infância. O chat GPT ainda tem suas falhas, sim, sim. É o que eu falei, ele é muito bom pra gente se organizar, pra mim, produzir conteúdo, ele dá ideias. Às vezes, assim, ele ajudar a ser mais dinâmico. Mas, como é que eu posso dizer? Ele não tem o gosto pessoal, né? Ele não sou eu não sou ele. Não tem como ele adivinhar o que eu quero nesse sentido, né? Então, eu realmente tenho que lembrar das mídias e eu realmente estou fazendo uma lista. Tô anotando tudo pra trazer aqui pra vocês. Eu acho que eu já vou encerrar. Tem 6 minutinhos para as 9 ainda. Mas lembrando novamente, na terça-feira eu vou estar com a reunião Confia-se pelo Google Meet. Então, se você gostaria de participar, quer saber o que eu vou falar na reunião, quer saber da surpresa no final, manda um direct pra mim ou comente em um dos meus posts recentes que eu te adiciono no grupo. É um grupo de WhatsApp, tá? A lista VIP é um grupo de WhatsApp.
Só tem mulheres, tá? É um evento só para mulheres, então, como eu já venho falando aqui, né? Eu estudei um pouco sobre marketing, então eu quero falar sobre autoestima com mulheres, né? Óbvio que os homens são bem-vindos para consumirem meu conteúdo, né? Porque a autoestima é uma coisa importante para todo mundo, né? Não tem como a gente falar que também os homens passam por essa vida ilesos, né? Não é isso. Mas eu estou direcionando a minha fala para mulheres. Então, só tenho mulheres no grupo, tá? O grupo, assim, só eu como admin tô mandando mensagem, então não é um grupo que vai ficar o dia inteiro o pessoal falando, tá? Não é isso, é só realmente para me mandar o link da lista VIP. O que eu já mandei lá foi a notificação da live de hoje, né? Caso o pessoal quisesse assistir. Então, acho que é isso. Fiquei realmente muito feliz de poder falar com vocês sobre esse filme que é o meu preferido. Eu realmente adoro ele, adoro todo esse contexto. Então, eu recomendo muito que vocês assistam. É, Também espero vocês na reunião, tá? Para falarmos um pouquinho mais sobre autoestima. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Obrigada, né, por todo mundo que comentou, que ficou aqui, que me viu um pouquinho. Eu realmente fiquei muito feliz. Então, até a outra semana.